Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, o Cá Entre Nós está no ar. Nós temos o nosso encontro marcado aqui todas as quintas-feiras, às 20 horas, sempre com uma entrevista inédita e escolhida por você. Você que nos segue nas redes sociais e que também nos envia os seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Nunca é demais lembrar que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, dá aquele tradicional like e, é claro, divulgue os nossos vídeos em suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Olha só, a partir de agora você pode participar do nosso programa através do nosso chat ao vivo. Você faz as perguntas para o nosso entrevistado e ele vai lhe responder também por escrito durante a nossa entrevista, através do nosso chat. Hoje nós vamos falar sobre desafios da gestão. Solta a vinheta! Nosso entrevistado é graduado em processamento de dados pela UFC, especialista em gestão pública e mestre em administração pela UECE. Servidor público da Empresa de Tecnologia da Informação do Estado, ETIC, com o cargo de analista de gestão de tecnologia da informação. Assumiu os cargos de diretor de tecnologia na Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, subsecretário de Estado Saúde do Estado, secretário de Educação do Estado, diretor-geral do Tribunal de Contas dos Municípios, TCM, e no Tribunal de Justiça foi secretário de Planejamento, assessor especial da Presidência e, por 2 gestões, superintendente da área administrativa. Mentor profissional desde 2016, com certificação pela Creative Institute e pela Escola de Mentores, ambas em São Paulo. Publicou o livro Desafios da Gestão e Conquistas. Criador do curso Desafios da Gestão, prático e comportamental, com parceria da To Go Digital. Obrigado por aceitar o nosso convite. Luiz Eduardo Menezes, seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Nelson, eu aqui agradeço a oportunidade. Eu já tinha assistido o Cá Entre Nós algumas vezes e sempre pensei, puxa, um dia eu poderia estar ali conversando com o Nelson. E primeiro eu vou pedir a sua autorização de chamar você de Nelsinho. Posso? Poxa vida, é um prazer. Foi assim que eu lhe conheci. Carinho dele. Então, claro, é um prazer. E estou aqui à disposição para fazer o que eu tenho feito muito, que é compartilhar o meu conhecimento, compartilhar as minhas experiências vividas, até porque isso foi uma direção que eu dei na minha vida aí nos últimos anos, que era a possibilidade de compartilhar. Porque a gente não pode passar por essa vida, passando por tantas experiências, tendo tanto conhecimento e não compartilhar com as pessoas. Então, é isso que eu tenho feito na área da gestão, que é uma área que eu conheço bem. E eu sei muito bem disso, por isso que eu estava ansioso aí, procurando na sua agenda uma hora, um horarinho certo aí, para que a gente pudesse bater esse papo gostoso aqui. Luiz, eu não poderia começar o nosso bate-papo, porque isso aqui é um bate-papo, não é uma entrevista, né? Diferente, e sem te perguntar quais são os principais desafios na gestão de uma organização. Nelson, assim, de uma forma estruturada, são muitos desafios, muitos, e depende muito de onde você está inserido. Mas tem, sim, 3 coisas que são fundamentais. Primeiro, você precisa, como em qualquer coisa na vida, uns mais, outros menos, ter um bom planejamento. Porque um dos grandes desafios
é você conduzir uma organização com todas essas mudanças que vêm acontecendo na vida da gente, né? Mudanças dinâmicas, mudanças rápidas, que a gente tem que estar preparado. E quando eu falo de planejamento, eu não estou falando de planejamentos de tão longo prazo como a gente viveu um dia. Estou falando de planejamentos curtos, para que você conduza bem a organização. Então, primeiro desafio é a sua capacidade de ter um bom planejamento. O segundo desafio, que parece uma coisa simples, mas não é estruturar e manter uma boa equipe. Essa equipe precisa, entre outras coisas, ser heterogênea. Eu tenho defendido muito isso. Não adianta a gente fazer uma equipe que é a nossa cara. Todo mundo fala igual a mim, todo mundo pensa igual a mim. Então, como é que nós vamos evoluir? Então, nós temos que fazer uma equipe com pessoas que pensem diferente, que nos questione como gestores, para que a gente cresça, para que a equipe evolua. Então, o segundo desafio seria manter uma boa equipe heterogênea e, se possível, uma equipe proativa, porque é de proatividade que a gestão está esperando. E o terceiro ponto é ter bons gestores, se possível, líderes, né? Que é a pessoa que tem realmente a capacidade de levar a equipe a atingir os resultados que a organização espera, mas principalmente uma coisa que eu tenho tocado muito na minha fala, sem perder a qualidade de vida. Hoje nós temos condição, sim, de atingir os objetivos da empresa, os resultados da empresa, mas mantendo a qualidade de vida dos nossos colaboradores. Então, esses são 3 de tantos desafios que a gestão nos oferece. Mas esse não menosprezando os outros, mas esse terceiro que você citou é um desafio muito grande, né, Luiz? Porque as pessoas acabam se empenhando de uma forma demasiada, sem limites para o trabalho, e acaba prejudicando a qualidade de vida de cada um, né? Nelson, isso que você está tocando é importante, porque isso, vamos dizer, cresceu, reverberou muito depois da pandemia. Isso sempre existiu. Verdade. Eu lembro que um dia lá atrás, eu como diretor de tecnologia ainda, tratando de sistemas informatizados nos postos fiscais da divisa do Estado, eu tinha uma enxaqueca crônica e eu não sabia o que era. Com o tempo eu fui percebendo que aquilo era o que a pessoa chamava de estresse. Quando eu percebi a pressão, os caminhoneiros no posto, aquela coisa complicada, às vezes o sistema não funcionava. E aí eu comecei a perceber a importância de você administrar o seu equilíbrio. Você precisa ter equilíbrio. Então, o que a gente precisa, se a gente quer isso para a gente como gestor, como líder, nós precisamos dar para as pessoas as condições que elas se equilibrem. Então, isso é uma coisa que realmente a gente tem que estar preocupado hoje em dia. Perfeito. Ô Luiz, me diga só, vamos falar um pouco agora sobre feedback. Qual a importância do feedback para uma equipe e o que fazer para que ele não se torne repetitivo? Eu tenho dito que a gente precisa ter informações sobre como a gente está agindo para que a gente possa evoluir. Se a gente for trabalhando, vai caminhando, chega lá na frente, alguém diz, olha, você não fez direito, tchau, muito obrigado pelo seu trabalho. Ou chega lá na frente e a pessoa diz, o seu trabalho foi legal. A gente não vai evoluir. O que a gente precisa é ter o que a gente chama de feedbacks. Esses feedbacks eu tenho que ter sempre que possível. Só que a gente precisa estar preparado. Quem vai dar o feedback e quem vai receber o feedback. Porque o feedback pode ser dado do gestor para o colaborador, mas também do colaborador para o gestor. Isso precisa ser um processo, vamos dizer, circular. Por que eu digo que as pessoas têm que estar preparadas? Porque às vezes o feedback vem dizendo uma informação para mim que eu não gostaria de ouvir. Tipo, Luiz, eu acho que você poderia naquele momento ter feito de determinada forma. Então, eu não esperava aquilo porque achava que estava bom, mas eu tenho que receber esse feedback do jeito que ele vem, absorver, como a gente diz no futebol, matar no peito e sair jogando, fazer minha reflexão. Será que eu estou concordando com o feedback? Vamos fazer uma análise aqui bem imparcial para ver se realmente tem razão. Ele tem razão. Então, eu preciso evoluir nisso. De repente, se eu achar que não, eu vou ter que pensar por que é que ele está me dando aquela informação.
Ao mesmo tempo, quem vai dar o feedback precisa saber o momento certo, a hora certa de dar o feedback. Se vocês têm um feedback para dar, não é um feedback que vai, vamos dizer assim, que é tão positivo para aquela pessoa. A pessoa chega cansada, você percebe que ela não está bem, e você vai dar um feedback desse? Não vai ser bem recebido. E mais, eu sempre digo, Nelson, o seguinte, a gente não erra no que a gente faz, a gente erra no como a gente faz. Entendi. Então eu posso fazer a mesma coisa, né? Eu posso dizer agora, pô, Luiz, você está usando esse óculos de coisa preto, de armação preta, isso não se usa mais hoje em dia. Hoje em dia é melhor que seja marrom. Ou então pode dizer, puxa, Luiz, que óculos bacana esse seu. Mas, rapaz, você viu que as pessoas estão usando uns óculos de armação marrom, aquilo é tão mais atual. A mesma coisa de formas diferentes. Então, o feedback é muito importante para que a gente evolua, mas precisa partir de pessoas que se preparem para isso e partir de pessoas que saibam receber isso. Feedback, para mim, é um dos pontos mais importantes na gestão. Entra muito a sensibilidade de ambas as partes aí, né, Luiz? Claro. Tanto para dar o recado como para receber. Perfeito. A gente precisa ter, o que eu tenho dito, né? Eu peço permissão aqui já de falar de um produto claro, que eu coloquei a disponibilidade das pessoas, que é um curso sobre habilidades comportamentais. O nome do curso é Desafios da Gestão, Prático e Comportamental. Prático porque eu estou falando de coisas que eu vivi, né? Tá. Aqui, sem entrar no mérito da questão, mas eu não sou um consultor que estudei e estou falando. Eu sou um executivo que vivi e estou falando. Por isso ele é prático. E ele é comportamental porque trabalha as habilidades comportamentais. E aí é que entra essa coisa que você falou, da sensibilidade, do cuidado, da gentileza. Eu digo sempre que com gentileza e educação, a gente consegue quase tudo. Quase tudo. Verdade. Então, é essa sensibilidade que você está falando, que um líder, que um gestor precisa para poder conduzir sua equipe. Isso é perfeito. Ô, Luiz, ao longo da nossa vida, da nossa jornada, o que mais nós temos são ideias, né? O que fazer para transformá-las em ações concretas? Nelson, existem pessoas que são pródigas em ter ideias. Tem pessoas que são pródigas em realizar. Dificilmente a gente encontra uma pessoa que tem a capacidade de ter a ideia e realizar. Existe, mas elas são poucas. Porque os perfis são um pouquinho diferentes. Então, você lembra quando eu falei agora há pouco tempo da equipe heterogênea? É importante que a gente tenha pessoas na equipe ou na empresa que tenham capacidade de ter ideias, pessoas que sejam que tenham boas imaginações, que pensem em coisas que às vezes a gente acha absurdo, mas que ele pensou naquele momento. Mas também a gente precisa de gente para realizar. Porque a ideia, quando não sai do papel, ela é só uma ideia. Lá na frente vão dizer, aquele cara teve aquela ideia, né? E agora aconteceu, a outra empresa implantou aquela ideia, a gente nem implantou, porque faltou alguém que tivesse a capacidade de realizar. Então, aí, mais uma vez, o papel do gestor. Porque ele vai ter aquelas pessoas que vão ter as ideias, e você, puxa, essa ideia é interessante. Vou chamar aqui o Nelson, que é um cara que realiza. Nelson, o que tu acha dessa ideia? Dá para a gente implantar? Dá para a gente implementar aqui na empresa? E o Nelson, como realizador, vai lá e implanta. Então, essa é a grande virtude do gestor, trabalhar com pessoas com capacidades heterogêneas. Então, assim, eu aposto muito em novas ideias, aposto muito na realização delas, mas é importante que a gente tenha essa capacidade de fazer essa integração, essa convergência de quem tem a ideia com quem realiza. Isso é muito importante. E são poucas pessoas que têm essa capacidade de fazer essas duas coisas. Perfeito. Luiz, qual a ligação direta entre um ambiente que tem uma boa cultura leve de trabalho, né, e um bom ambiente de inovação? Você me permite só eu falar uma coisa agora, ainda da pergunta anterior, que me veio à mente sem aqui? Dúvida. Eu sempre digo que não existe coragem, existe a gestão do medo. Todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. Uns mais, outros menos. Mas tem gente que faz bem a gestão do medo. Estou dizendo isso porque ter a ideia, inovar, implantar aquela inovação, geralmente tem dificuldades.
Porque quando você sai da zona de conforto, que apesar do nome zona de conforto, às vezes ela nem é tão confortável. Mas como a gente está ali, já está vivendo aquilo, vai levando, tem aquela ideia que interessante, mas vai dar trabalho. Rapaz, não vamos ter essa ideia, não deixe isso aí, vamos seguir, porque isso dá medo. Não mexe no que está dando certo. Fazer o novo dá medo. Dá medo. Então, por isso é que a gente quer sempre pessoas mais ousadas, né? Então, voltando agora já para a sua pergunta, eu acho que tem uma total relação leveza com inovação. Assim, como é que eu posso exigir inovação num ambiente que eu chamo pesado? Pesado até o ambiente físico, fechado, aquela coisa sem arejar, sem uma boa conversa, até em alguns momentos, até aquela coisa mais descontraída, uma coisa mais casual, onde o gestor passa o tempo todo querendo saber, olha, você chegou 15 minutos depois, então só pode sair 15 minutos depois. Por incrível que pareça, ainda existe gente fazendo isso. Eu ia te perguntar isso. Ainda existe isso, Luiz? Com toda essa flexibilidade que existe? Existe. Eu tenho muitos clientes. A gestão pública, infelizmente, ainda é muito forte isso, porque existe aí, de certa forma, aquela história de os tribunais de contas nos acompanham, nós temos que... Então, tem uma coisa que a gente pode até falar lá na frente sobre isso, mas ainda existe sim, Nelson. E não é coisa só de fábrica, não, de operário que bate o prego, não. É de gente que poderia estar pensando, que poderia estar inovando, e eu estou preocupado porque ele faltou ontem. Mesmo que ele me diga, puxa, eu faltei, porque eu tive um problema de saúde com meu filho. E as pessoas não têm a sensibilidade, aí, novamente, de dizer, puxa vida, esse cara é tão bom, qual o problema dele ter passado um dia lá com o filho dele no hospital, ele voltou mais despreocupado? O que sentido teria essa pessoa estar aqui na empresa e o filho está no hospital com a esposa? Como é que esse cara vai ter tempo, vai ter capacidade de... Cabeça para fazer, para trabalhar. Inovação zero. É rotina. Então, essa sua pergunta é extremamente interessante porque ela liga exatamente um ambiente, e aí ambiente, eu estou falando de ambiente físico, ambiente de gestão, leve com a capacidade de inovar. As duas coisas têm uma total ligação. Legal. Me diga só, o plano B para a nossa carreira. É importante termos no bolso do colete para qualquer eventualidade, ou você vai no plano A, não tem plano B, vai dar certo no A e acabou? Bom, eu tenho defendido muito o plano B, até porque eu criei um plano B na minha vida, né? Eu vou já contar. Mas por que a gente precisa de um plano B? Porque hoje a gente está numa empresa trabalhando, pode ser que eu esteja bem, mas em algum momento eu fique insatisfeito com uma forma que foi dada uma ordem muito autocrática, ou porque não estou convivendo bem com aquele ambiente físico da empresa, porque gostaria de trabalhar remoto e a empresa não permite, e aí eu começar a ter um desgaste. Ou, uma situação mais complicada, que é na hora que o meu gestor, o executivo, o dono da empresa, vai chegar para mim e dizer, olha, Luiz, gostei muito do seu trabalho, mas agora você está ganhando um salário muito alto, eu vou ter que reduzir os custos e tal. E aí, se você não tem um plano B, você vai ficar na mão. E eu estava esses dias agora conversando com uma cliente, eu faço um trabalho de mentoria e ela é minha cliente, então, conversando sobre isso com ela. A importância de você ter esse plano B para que você não se sinta sem chão. Ter um plano B não quer dizer que aquele plano B vai ser implantado, mas pelo menos é uma referência. Você não vai sair de uma vez de uma empresa e ficar na mão. Então, plano B é fundamental. O plano B é importante para que, se possível, você já faça um exercício com ele. Se você tiver um tempo, vá no paralelo. Em 2015, Nelson, foi por aí, 2013, eu já, como gestor há muito tempo, né? Eu disse, mas eu preciso ter um plano B. E aí comecei a pensar, e aí era quando estava surgindo o coaching. O coaching, e aí eu fiz um curso, comecei a já trabalhar com aquilo, seria meu plano B, eu continuava gestor, meu trabalho era às noites, ou nos sábados, ou nos cafés da manhã com meus clientes de coaching.
E aí depois comecei a investir na mentoria, porque eu fui buscar uma coisa que eu digo não envelhece, amadurece. O mentor é uma pessoa que, com o conhecimento dele, com aquilo tudo que ele viveu, ele pode chegar para outra pessoa que quer ser um gestor, quer ser um executivo, ou quer potencializar a capacidade dele como executivo. Então eu disse, opa, é aqui. E aí fui também atendendo à noite, durante o dia cedo, só que aquilo começou a me apertar, porque eu gostava de fazer aquilo, também gostava da minha função de gestor, mas os meus cargos eram estratégicos, eram tratando com o presidente do Tribunal de Justiça, com o governador. Então, eu não tinha como atender um cliente às 19 horas, porque às vezes eu tinha que ficar até às 20, 21, por uma definição do governador. As prioridades, né, Luiz? Claro. Então, eu decidi em 2021, janeiro de 2021, eu vou dar uma parada nos meus cargos de gestor. Não quer dizer que um dia não vou voltar. Recebi vários convites, mas fiz essa opção. Então, agora eu estou executando um plano B que eu construí lá atrás. Mas se tornou A. Se tornou A. Então, essa é uma coisa que não é simples, não é fácil, mas que é fundamental que a gente tenha. Um plano B, principalmente na nossa carreira. Há que se ter muita disciplina e bom planejamento, né, Luiz, para executar tudo isso. Muita disciplina, foco, né? Porque a tendência de você sair do foco é muito grande, porque você tem um trabalho naquele momento e você precisa dar conta daquele trabalho. O planejamento precisa ser feito, mas principalmente precisa ser atualizado, porque em um ano muita coisa muda. 2 anos atrás, em janeiro, fevereiro de 2020, quem é que imaginava que em março nós íamos parar o país e o mundo estaria parado por causa de um vírus? Por causa de um vírus. Então, aquilo não era esperado. Quem não estava preparado, e aí o Tribunal de Justiça, onde eu estava naquela época, porque estava tudo digitalizado. Né? Isso, então a gente pôde trabalhar tudo em casa, mas quem não estava preparado para aquilo, que é uma espécie de plano B, teve muita dificuldade de sobreviver. Né? Que é a grande maioria, né, Luiz? A grande maioria não estava preparada. A grande maioria, né? Muita gente até hoje tem dificuldade de se reerguer, porque não estava preparado. Até porque aquilo não era um esperado. Verdade. Sempre se falou em trabalho remoto, sempre se falou. Só que em março de 2020, o Brasil fez um piloto de trabalho remoto com toda a população. É o maior piloto que já existiu no Brasil, projeto piloto. Então, isso, para quem estava preparado, ótimo. Quem não estava, teve muita dificuldade. Porque aí surgiu, eu particularmente, Nelsinho, eu nunca tinha comprado nada no iFood. Nunca. Pois, hoje eu sou um dos maiores compradores do iFood. Me alimento sempre, vou lá buscar e tal. Mas para você ver, e eu sou um cara de tecnologia, mas nunca fui, porque eu morava, tinha uma pessoa para cozinhar, tinha uma pessoa para fazer. Claro. Então, essa é uma nova realidade que a gente tem. Verdade. Ô, Luiz, vamos falar agora sobre comunicação, que é um item que você aí domina e exerce muito bem, né? Quais os conhecimentos que nós precisamos ter para se comunicar melhor? Todo mundo liga muito comunicação à oratória, né? A falar bem. Puxa, aquele cara fala bem, aquele político fala bem, aquele gestor fala bem. Isso é importante? É importante. Mas o mais importante de tudo é o conteúdo. É aquilo que você vai passar, o assunto. Segunda coisa importante é a forma que você vai passar. Claro, objetivo e direto. Eu, no curso Desafios da Gestão, que eu falei agora, que, se você me permite, eu gostaria de dizer que está no site desafiosdagestão.com.br, você pode ir lá e adquirir o curso. Eu falo sobre isso. Comunicação tem que ser clara, objetiva e direta. Então, você tendo conteúdo e tendo essa condição, você precisa só de mais uma coisa. Você precisa saber que, dependendo do público, eu posso fazer de uma forma ou de outra. O que você quer dizer com isso, Luiz? Quando eu estou me comunicando com meus colaboradores, eu tenho que perceber uma coisa. Os colaboradores, de uma maneira geral, eles são carentes de informação. Se eles são carentes de informação, eu preciso estar municiando sempre as pessoas. É uma coisa mais constante. Eu preciso estar dizendo, olha, a empresa está passando por essa dificuldade, mas nós vamos nos reerguer baseado nesse projeto. E assim, tem uma atenção maior ao colaborador. Quando você está falando com seus pares, se você é um diretor de finanças, está falando lá com o diretor de logística, você tem que falar no seu nível
mas você tem que ter um cuidado. Você está falando com alguém que está no seu mesmo nível. E em algumas organizações, não estou dizendo que são todas, existe uma briga hierárquica. Existe uma disputa de ego. Então, essa coisa tem que ser tratada com cuidado, com o que você vai falar, com o que você vai dizer para ele. Cuidado para não entrar na área do outro. Né? Se você é de finanças, mas eu queria te fazer aqui, por que você não faz na parte de logística isso, isso ou aquilo? Dependendo de como a pessoa tiver, ela pode não receber aquilo muito bem. Então, dependendo de como ela for falar a cor do óculos para a pessoa. Exatamente. Né, Luiz? Exatamente. Então, o que é que eu digo? E quando você vai falar com o seu superior, é outra coisa. Se você imagina que você tem um turbilhão de problemas, imagina o seu superior, imagina o dono da empresa, né? A quantidade de problemas. Então, se você vai se comunicar com o seu superior, vá seguro e bem informado. Seguro porque não tem coisa pior do que você estando numa conversa, precisando de ter resposta para as coisas, a pessoa chegar insegura. Chegar sem um conteúdo certo. Então, é importante que você esteja seguro e você seja bem informado. Você tem que estar informado daquilo que é o seu assunto, que é o seu negócio. E aí, mais uma dica para você. Esteja informado também daquilo que o seu superior gosta de conversar, gosta de ouvir. Se o seu superior gosta de falar sobre bolsa de valores, mesmo que você seja um gestor de contabilidade, entenda um pouquinho aqui de bolsa de valores. Porque ele pode puxar um assunto e pode ser uma oportunidade de você travar um bom diálogo com o seu superior. Verdade. Em algum momento, até na informalidade, se ele gosta de falar sobre vinho, poxa, não precisa ser falso. Você precisa ser bem informado. Isso faz parte do fortalecimento da rede de relacionamento, que é outra coisa fundamental no processo de gestão. Então, além de enriquecer o seu próprio conhecimento, né? Com tudo. Exatamente, além de enriquecer. Conversando agora com um cliente esses dias, ela pedindo o seguinte: Luiz, o que é que eu posso fazer para que as pessoas me percebam mais na área estratégica? Ela é uma funcionária da prefeitura, está no nível estratégico, mas gostaria de estar mais presente nas outras áreas. Eu disse: olha, primeira coisa que você tem que ter é conteúdo. E eu tenho uma matriz de expertise, que eu chamo, que eu avalio as pessoas, onde uma das coisas é leitura. E ela tem um nível de leitura muito bom. Eu disse: olha, você já parte na frente, porque você já tem um conhecimento sistêmico. Você não é uma pessoa que fala só sobre o seu negócio. Você pode falar aqui sobre muita coisa. Então, essa é uma coisa importante, você ter conhecimento, você ser bem informado, para poder estar presente e se mostrar, no bom sentido, para as pessoas, para os seus superiores, colaboradores e pares. Perfeito, Luiz. Realmente tem que ter alguns cuidados importantes. E no local de trabalho, o que o gestor precisa saber para ter uma equipe de trabalho envolvida, comprometida com os acontecimentos? O gestor, ele precisa, primeiro, saber que as pessoas têm interesses diferentes. Interesses no sentido do que elas querem receber. Tem gente que quer receber reconhecimento. Tá. Tem gente que quer receber atenção. Tem gente que quer receber 1 hora a mais para ele poder ficar em casa. Então, primeiro ele tem que perceber que as pessoas são diferentes. E para que elas se comprometam naturalmente, elas precisam receber aquelas coisas. Então, se você tem essa capacidade de perceber, você pode dizer: puxa, se a pessoa fez um bom trabalho, ela gosta de reconhecimento, por que eu não reconheço? Eu não vou reconhecer uma pessoa que não fez um bom trabalho, isso seria falso. Mas se a pessoa fez um bom trabalho, não é problema nenhum. Eu acabo tendo muita informação de casos, porque eu vivo isso todo dia. Então, um cliente me disse esses dias agora: Luiz, eu fiquei tão satisfeito, porque depois da apresentação que eu fiz de um grande projeto, meu chefe lá me chamou e disse: puxa, que coisa maravilhosa, você é a cara desse projeto. Então a pessoa estava deslumbrada, estava extremamente motivada. E foi tão pouco que o gestor deu, mas aquele pouco era o que ela queria. Então, puxa, se a pessoa precisa passar um mês, todo dia, 1 hora por dia, levando o filho para o colégio, qual o problema disso?
Isso não é relaxar, isso é não ser relapso, isso é se preocupar com a pessoa. Então, o que a gente precisa para ter uma equipe envolvida, comprometida, é isso. Porque o que as pessoas que nós queremos é isso. Claro que o ser humano é um ser em evolução sempre. Então, sempre. Se hoje eu quero ser reconhecido e já sou reconhecido naturalmente, amanhã eu quero mais alguma coisa. E isso é natural. A gente não pode sair pré-julgando as pessoas. Então, se eu quero ter uma equipe envolvida, comprometida, é isso. É dar às pessoas aquilo que elas precisam. E quando ela tem o que precisa, ela te dá em troca. O que é que ela dá em troca? Resultado. O que é que ela dá em troca? As entregas dos projetos que você passou para ela. Verdade. Ô Luiz, e ainda se falando de equipe de trabalho, como que um gestor deve administrar os conflitos inerentes a um local de trabalho? Bom, conflito é uma coisa que vai existir sempre, né? O que a gente não pode deixar acontecer é o confronto, né? Aquela coisa agressiva. O ideal é que eu não deixe o conflito se instalar, primeira coisa. E como é que eu vou fazer para não deixar o conflito se instalar? Se eu estou sempre olhando a minha equipe, se eu estou sempre percebendo a minha equipe, dificilmente vai ter um conflito entre um e outro. Porque na hora que isso for acontecer, eu já estou lá, já chamando o Nelson e o Luiz Eduardo. Ó, pessoal, está tudo bem? Estou percebendo aí que vocês estão tendo alguma dificuldade. E aí, o que é que vocês estão precisando? Então, você já está trabalhando para que o conflito não se instale. E assim, um grande sistema, que é o coração da empresa, pode gerar um grande conflito se aquele sistema não entrar para virar uma crise, que é uma coisa maior do que o conflito. Maior que o conflito. Então, você tem que estar atento para que aquele sistema esteja, se ele está na sua jurisdição, vamos dizer assim, para que o sistema não tenha essas falhas, para que não prejudique a empresa e não gere uma crise. Mas esse é que é o esforço. Não deixar instalar. Instalou, tem um conflito, então, primeiro ponto, use a calma. Seja equilibrado. Porque se existe um conflito e você entra desequilibrado, você vai jogar pólvora lá na sua churrasqueira, né? Então, assim, tenha muito cuidado. Entre com equilíbrio. E aí, só saindo um pouco, mas importante também para a gestão, é a necessidade de você ter equilíbrio. Para que você tenha equilíbrio, você tem que ter uma agenda equilibrada. Você precisa ter tempo para trabalhar, tempo para o lazer, tempo para a sua espiritualidade, tempo para a sua família. Então, se você tem essa agenda equilibrada, você está equilibrado. E no momento de conflito, você entra equilibrado. E entra conversando, se comunicando. Essa é a forma mais tranquila de você administrar um conflito, né? Eu fiz um curso de gerenciamento de crise com um cara que tinha chegado do FBI naquela época, ele depois até foi secretário de Segurança do Estado do Ceará, professor Roberto Monteiro, ele era um policial da polícia, era um delegado da Polícia Federal, e na doutrina da crise, ela diz que você isole, contenha e negocie. Negocie, 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 negocie. Né? Essa é a doutrina do gerenciamento de crise. Então, você precisa isolar, quer dizer, se tem um conflito, isola. É o problema, isola. Se tem um conflito, Luiz, com o Nelson, não deixa o Bruno entrar nessa confusão e querer dar o pitaco dele. Isola. O problema são os dois, vou trabalhar os dois. Contenha, não deixa entrar mais nenhum problema além do que já está ali. Se eles estão brigando porque a mesa de um é melhor do que a do outro, não coloque outra mesa no circuito. Contenha e negocie, converse. Por isso é que em alguns momentos, aí falando mais da área de segurança, a polícia negocia, e a pessoa, por que ele não atirou? Por que ele não fez isso? Porque o processo de gerenciamento de crise é um processo de negociação. Então, é por aí, o conflito a gente vai resolvendo dessa forma. Poxa vida, ficaria aqui um dia inteiro ouvindo você falar, cara, muito, muito interessante, muito bacana o nosso bate-papo aqui. Que bom. Ô Luiz, qual a importância do autoconhecimento para a identificação dos pontos fracos e dos pontos fortes? Eu sempre digo assim, e não é só para a gestão, a gente tem que se conhecer. Eu tenho que ter um processo de autoconhecimento latente o tempo inteiro. Por quê? Porque
eu começo a perceber por que eu tenho algumas reações. Eu, por exemplo, tenho um ponto fraco. Eu sou impaciente. Mas, às vezes, eu consigo, por saber disso, eu consigo controlar o ponto de... Como eu era secretário de Educação do Estado, então eu fiz uma reunião, às vezes, 400, 500 professoras, diretores de escola, imagina aí, né? E eu saía dessa reunião com muito questionamento, muita reclamação e tal, mas eu saía bem e as pessoas diziam, puxa vida, como o senhor é calmo, né, paciente. E eu aqui dentro de mim dizia, ela não sabe o que eu preciso fazer para ser isso. Então, assim, mas porque eu me conheço, eu sei qual é a minha fraqueza e sei qual é o meu ponto forte. Se o meu ponto forte é minha fala, a forma de abordar as pessoas, eu tenho que ser cada vez melhor a abordagem das pessoas. Se eu tenho uma boa rede de relacionamento, isso é uma coisa forte que eu tenho uma excelente rede de relacionamento, por isso que eu estou aqui agora, tendo essa oportunidade de estar no seu programa tão assistido. Por quê? Porque lá atrás, em um momento, a gente conversou e de lá para cá, mesmo distante, a gente manteve aqui uma conversa, outra. Você veio aqui em Fortaleza, já convidou a gente para ir aí em São Paulo. Então, é isso, alimentar a sua rede de relacionamento. Então, esse é um processo que você usa a sua parte forte. Então, autoconhecimento, para que eu me conheça, para que eu possa contribuir com as pessoas. Né? É aquela história que no avião a gente sempre ouve. Quando a máscara de oxigênio cair, use você, depois você usar na pessoa. Porque você precisa se conhecer, né? Se estruturar, estar forte para atender outra pessoa. Então, se a gestão é um processo de estar com as pessoas, eu preciso estar bem, me conhecendo. Tanto que nesse curso, lá vou eu falar do curso de novo, porque ele é realmente um curso de 12 horas, que eu falo sobre muita coisa, eu falo exatamente sobre autoconhecimento, e lá eu tenho uma ferramenta simples, e vou dizer aqui rapidamente, uma listazinha, um papel, divide ele aqui no meio, em cima, forças, embaixo, fraquezas. Quais são as minhas forças? Eu tenho uma boa rede de relacionamento, escrevo lá. Eu sei me comunicar bem, eu sei administrar bem conflito. Quais são minhas fraquezas? Eu sou impaciente, às vezes me considero ansioso, isso. Pronto. Depois desse papel escrito, eu vou começar a analisar. É isso mesmo? Tá, então pronto. Então é por isso que quando eu estou no trânsito, a pessoa buzinou, eu já me aborreço. É a minha impaciência. Então é por isso que quando a pessoa chega, dá 10 horas, é a hora da reunião aqui virtual, a pessoa não entra, eu já fico agoniado. Por quê? Porque eu sou ansioso. Exatamente. Então, essa é uma forma da gente fazer o trabalho. E nessa forma simples de escrever, você vai analisando e vai se percebendo. O que é que eu tenho que fazer? Tentar minimizar as minhas fraquezas e fortalecer as minhas forças. Porque aí também tem um grande lance. É você fortalecer. Se o Nelson é bom na forma de se relacionar com as pessoas, vá em frente. Fortaleça isso. Busque mais pessoas e seja cada vez mais forte. E é assim que a gente vai vivendo, nesse equilíbrio entre forças e fraquezas. Legal. Meu amigo Luiz, cá entre nós, o que é bom para se viver não é bom para se contar? Essa frase te lembra alguma coisa? Não, assim, cá entre nós, essa frase é muito interessante, eu gosto muito dessa frase. Na realidade, eu tenho que dar aqui a autoria da frase. Isso, eu estava num evento com o Ariano Suassuna, em Pernambuco. Depois até nós conseguimos trazer o Ariano Suassuna aqui no Ceará, tive a oportunidade de estar com ele. E nesse evento lá em Pernambuco, ele contava uma história mais ou menos assim, ele dizia, olha só, o que é ruim de viver é bom de contar. E aí ele disse, olha só, quando você vai contar uma festa que você foi, você começa, vai com turma de amigos, aí você chega e diz, olha, eu fui para uma festa, mas estava tudo um brinco. A música era boa, a bebida era boa, a comida era boa, as pessoas estavam alegres. Do meio para o fim, ninguém aguenta mais aquela sua conversa. Agora, começa dizendo assim, mas eu fui para uma festa, rapaz, quando eu cheguei, eu levei um tropeção, bati o braço no chão, arranhei o braço, sujei a roupa, chegaram as pessoas, aquela confusão, todo mundo vai ficar atento à sua conversa. Né? Verdade. Era por aí que ele dizia isso, né? E é verdade. As pessoas têm uma necessidade. Eu acho que é essa dinâmica da vida, né, da gente, que a gente não tem muito tempo para tranquilidade. A gente não tem muito tempo para ouvir
o que é sereno, o que é tranquilo. Eu acho a vida da gente, né, profissional, às vezes, acelera tanta gente que quando a gente chega no momento diz, Luiz, senta aqui, conversar sobre qualquer coisa, respire. A pessoa já fica ali desesperada, como se estivesse sendo amarrado, né? É verdade. Então é isso. E isso é uma coisa fundamental. E já levando para a parte da gestão, isso é fundamental. Eu preciso ter o meu momento de descompressão. Tem alguns clientes que chegam para mim, Luiz, olha, eu saio de uma reunião estressante, entro imediatamente na outra, às vezes eu vou para uma entrevista, eu digo, deve ser um desastre a sua vida. Por quê? Você não tem um momento para descomprimir. Você sai de uma reunião estressante, vai dar uma entrevista ao vivo, deve ser uma lástima. Então sai de uma reunião... A probabilidade de falar alguma coisa que não está no contexto é grande, né? Claro. Para um pouco, dá um tempo, respira. 10 segundos em que você respira, você oxigena seu cérebro e dá uma equilibrada. Ah, Luiz, não dá tempo não. Claro que dá. Claro que dá. Nós estamos falando de 1 minuto. Um minuto o cara espera. Ah, mas é ao vivo. Então termina a reunião um pouco antes. Sim. Isso precisa ser pensado. Às vezes você está ali no trabalho estressante, para, vai lá, toma um café. É para isso que existe essa coisa do café. Se você está trabalhando remoto, lá saia do canto que você está, converse com uma pessoa, estique as costas, respire. Eu sempre digo, respire. Às vezes claro, que eu estou aqui agitado com alguma coisa, meus amigos ou meus clientes que às vezes ouvem de mim isso, ele diz, Luiz, respire. Então, esse respire é que é uma coisa importante, né? Para que você se equilibre e você possa, a partir desse momento, conseguir ouvir coisas tranquilas, serenas, ouvir coisas agitadas também, mas curtir a serenidade também. Legal. Luiz, como identificar e gerenciar uma crise no local de trabalho? Você falou aí de gerenciamento de crise e segurança. Tem que fazer, tem que isolar, conter e negociar. E como você faria isso dentro do local de trabalho? Como você identifica e gerencia esse tipo de crise? A coisa não é tão diferente, tá? Mas eu acho que tem uma coisa aí que a gente também na doutrina da crise fala, do gerenciamento de crise, que é o comitê de crise. O comitê de crise, geralmente, ele é formado pelo dono da empresa ou por um governante, se for o caso do governador, se for um estado. Você ter pessoas especialistas naquele assunto e você ter pessoas de comunicação. Em algumas situações, negociadores, se é um problema externo. Ponto. Então, esse é um comitê de crise. Aproveito aqui já para dizer, assista um filme, Tomada de Decisão. É um filme que trata sobre... Ele na tradução livre, é Um Olho no Céu, tá? Mas, na realidade, ele trata exatamente desse filme, de um trabalho de um comitê de crise. Tá? Não vou falar o filme aqui, porque não vale a pena dar spoiler, não. Mas, assim, nesse caso, você ter esse comitê para que, no momento que isso se instale, eu ter alguém que me ajude. Eu não tenho condição, ninguém ou quase ninguém consegue resolver uma crise, nós estamos falando já de crise, não um conflito, uma crise sozinho. Eu dou como exemplo aqui o excelente trabalho que o governador Camilo Santana fez no Ceará, agora no momento da pandemia. Ele tinha um comitê de crise. Toda sexta-feira, ele se reunia com ele, como presidente de governante de um poder, e os outros 2 poderes, o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente da Assembleia, o presidente dos procuradores, do Ministério Público, procurador-geral da República no Ceará, e todos especialistas, e alguns especialistas, para esse problema da pandemia, toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Parava, analisava, e aí é o trabalho do comitê de crise. Bota lá uma planilha, uma sala de situação, onde você vê as condições, aqui no caso era a condição da epidemia, a situação está se agravando, então toma decisão dura. Essa decisão dura vai maltratar algumas pessoas de alguma forma, mas é para salvar vidas. Então, esse é um trabalho do comitê de crise. Você lembra sempre, a gente tem que lembrar sempre de que as coisas começam pequenas, elas vão crescendo. Se você não toma conta logo da situação, e aí uma crise, ela vem muito provavelmente, na maioria das vezes, de um conflito, que ela virou uma crise, então você precisa identificar. Identificando, vá recorrer ao seu comitê de crise.
E quando estiver trabalhando no comitê de crise, comunique as pessoas. Era o que o governador fazia aqui. Ele terminava a reunião, ia para uma live. Terminava e ia para uma live. Numa empresa, você terminou a reunião do comitê de crise, chama as pessoas que fazem parte da empresa e comunica para as pessoas. E se você tem cliente, né, se você tem fornecedor, também, de alguma forma, você precisa passar essa informação. Porque nessa crise pode prejudicar um cliente, um fornecedor, um colaborador. Então, a comunicação tem que ser muito eficiente nesse momento. Sempre, né, Luiz? Sempre. A gente cai na comunicação, não tem como, né? Sempre. Me diga, como preparar um colaborador para a sua carreira, como identificar alguém da equipe que pode ter um potencial a ser desenvolvido para um gestor, por exemplo? Eu digo sempre, Nelson, que a gente está sempre sendo observado. Sempre. Tá. Né? Foi assim que eu fui escolhido para alguns cargos que eu ocupei, até porque eu não tenho vinculação política partidária. Então, onde eu passei foi por minha capacidade técnica, capacidade de conhecimento naquela área, que é a área de gestão. Mas você está sempre sendo observado e você precisa procurar algumas habilidades. Aí lá volto eu para a história das habilidades comportamentais. Não é outra coisa. Hoje em dia, algumas falas são assim: as empresas contratam pelo currículo e demitem pelas habilidades comportamentais. Dificilmente alguém é demitido porque não é um bom gerente de projeto. Ele é demitido porque não se comunicou bem, porque criou conflito na organização, porque não foi proativo, porque não foi resiliente, porque não entendeu a cultura organizacional. Então, o que a gente precisa observar são pessoas que têm habilidades comportamentais. Ali você percebe, puxa, o Nelson ali se comunica bem, a gente vê que as pessoas estão sempre ao redor dele, o que será que ele tem? E aí você vai percebendo essas pessoas. E aí entra um processo que tem que ser continuado de desenvolvimento, de capacitação. E lembrando para os colaboradores que ainda alguns resistem a entender que quem tem que me capacitar é a empresa. Não. A empresa pode capacitar você, mas isso é um processo de autodesenvolvimento. Você também tem que ir lá procurar, tem um monte de curso aí que está online. Essa nossa fala aqui, e esse seu vídeo, ele é uma aula nossa que nós estamos passando para as pessoas, de alguém que viveu alguma coisa. Então, tem muita coisa na internet que vai te ajudar a se desenvolver. Não fique dizendo aí, não, eu não tenho dinheiro para fazer isso, não tenho dinheiro. Não. Invista em você. A empresa pode investir? Pode, mas não é só isso. Tem que ter investimento. Então, é um processo de autodesenvolvimento com um processo de observação do gestor. Porque nessa observação você pode contribuir. Você vai fazer um trabalho de mentoria no seu colaborador. Por exemplo, se é uma pessoa que tem grande capacidade de se comunicar com as pessoas, mas você percebe que ela tem uma certa timidez, vamos trabalhar isso. Né? Eu tenho um livro que chama O Poder dos Quietos, da Susan Cain. Ela fala exatamente sobre essa coisa da timidez. Eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existem muitas formas de você contribuir com as pessoas e de você contribuir com você mesmo. Tá? Certo. Poxa, Luiz, olha só. Muitíssimo obrigado, cara. Você estando aqui no Cá Entre Nós hoje foi para nós todos nós ganhamos em muito com seus conhecimentos, a sua fala fácil, entendível, muito didática. Você é um gentleman. Muito obrigado por sua participação aqui no nosso Cá Entre Nós e certamente já ficou com um gostinho aí de quero mais. Vamos marcar outra data para que você voltar aqui e nos dar outras aulas, viu, Luiz? Você me permite falar só uma historinha rápida? Sempre. Olha só, pessoal. Eu lembrei agora de uma história de que é bom o que é ruim de viver é bom de contar. Sim. Tinham cidadãos que estavam nos Estados Unidos, Boston, foram fazer um curso em Boston. E essas pessoas entenderam que podiam fazer um passeio de limusine. Né? E aí eles contrataram uma limusine para dar uma volta, conhecer lá aquela parte da cidade, porque você não pode contar isso, mano. Moravam no mesmo dormitório lá nessa época. E aí tinha a história da limusine.
quando chega, nós prontos, lembro bem, eu de chapéu, o outro lá também, todo arrumado, né? E aí chega a limusine. Só que a limusine chegou sem ar-condicionado. Imagina. Aí a dúvida era, vamos na limusine assim ou não vamos? Não fomos, perdemos o passeio, não teve passeio. Esses cidadãos eram, além de outras pessoas, eu e o Nelsinho, que perdemos a viagem da limusine. Mas ganhamos um jantar maravilhoso depois. Exato, claro. Não teria sido engraçado se a gente tivesse pego a limusine, dado uma volta, limusine confortável, tudo bem, vimos as coisas. Não, o bacana foi, para contar, foi não ter dado certo a limusine. Não ter dado certo. Obrigado, Nelson. Um prazer enorme do baú. Conte comigo sempre, estou à sua disposição. E aí, pessoal, se vocês gostaram dessa nossa conversa, lá no site desafiosdagestão.com.br, vocês vão pegar informações sobre o meu trabalho como mentor, sobre o curso, da disposição de vocês. Nelsinho, muito obrigado pela sua atenção e foi uma honra para mim estar aqui. Eu que te agradeço. Olha, Luiz, nesse momento do nosso programa, eu sempre deixo esse espaço para você colocar os seus contatos, falar, né, que eu já coloquei aqui no rodapé da nossa telinha, e também deixar uma mensagem bem bacana para os nossos seguidores. O momento é agora. Pessoal, estejam dando uma olhada lá no Instagram, que está aí para vocês verem. Tem muito vídeo, muita coisa à disposição de vocês, falando sobre muitos assuntos, todos voltados para os desafios da gestão. Então, nessa leitura que vocês vão ter lá, vocês vão conhecer muita coisa de uma pessoa que fala com experiência de ter vivido o assunto, apesar do meu mestrado, minha especialização nessa área, mas o que é mostrado lá principalmente são minhas vivências. Nesse curso Desafio da Gestão, para cada módulo são 11 horas e 50 minutos de aula, onde vocês vão receber ferramentas, onde vocês vão receber experiências vividas. Se eu estou falando lá sobre cultura organizacional, eu falo de um assunto que eu vivi real sobre cultura organizacional. Tem um modo que eu falo sobre meus erros. Errar é crescer, errar é se desenvolver. Então, assim, procurem lá o curso e vocês vão beber de muita informação de quem viveu aquilo que está falando. Então, um abraço para vocês. Tenham sempre a lembrança de uma agenda equilibrada. Agenda equilibrada. Tenha tempo na sua agenda. Isso é uma das poucas coisas no mundo que todo mundo tem igual. Eu, o Elon Musk, o Nelson, você, 24 horas por dia. Agora, o que a gente bota nessas 24 horas é que faz a diferença. Né? Então, tenha tempo para a sua família, tenha tempo para o seu desenvolvimento, tenha tempo para a sua leitura, para o seu trabalho, para tudo, porque você equilibra a sua agenda. Um abraço a vocês e muito obrigado pela atenção. Obrigado, Luiz. Eu que te agradeço aí a oportunidade, a sua disponibilidade e a confiança de dar essa entrevista para a gente aqui no Cá Entre Nós. Bom, pessoal, conversei com Luiz Eduardo Menezes. A semana que vem nós teremos uma nova entrevista e, é claro, sempre sugerida por você que nos segue nas redes sociais e que também semanalmente nos envia os seus e-mails sugerindo as pautas a serem discutidas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, dá aquele like e, é claro, se você gostou, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Luiz, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Cá Entre Nós. E também agradeço a todos que estiveram conosco até agora e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.